Bom, avaliação, né? Avaliação neuropsicológica. Porque antes de falar, eu vou te pedir para explicar como é que funciona, quais são os instrumentos que podem ser utilizados num processo como esse. Mas você traz uma frase que é instigante. Você diz assim, não importa o transtorno, né? Não importa o transtorno. Mas num processo de avaliação neuropsicológica, muitas vezes não se chega num psicodiagnóstico, ele não conduz a um psicodiagnóstico, embora isso não seja sua única meta, seu único objetivo, mas muitas vezes ele Sim, ele acaba esbarrando em algum diagnóstico. Ele tem que ir dar um psicodiagnóstico. Ou não. Ou não. A gente pode só reconhecer forças e fraquezas. Quando aquela condição, aquela alteração que a gente está enxergando, por exemplo, sei lá, dificuldade de planejamento, vamos dizer. Mas eu falo nos casos em que, de fato, a questão é nesses casos, nesses casos, a gente vai dar um diagnóstico, vai dar as orientações gerais, vai encaminhar para os profissionais específicos, mas, assim, o principal é a gente alcançar objetivos terapêuticos. Sim. Quais são os déficits ali que a gente está enxergando e como que eles podem ser melhor trabalhados? Porque, por exemplo, eu falar que uma criança ela tem dificuldade de atenção, tudo bem. A escola vai receber um laudo ali, dificuldade de atenção. O que ela faz com isso? Aí a gente tem que ter orientações, a gente tem que psicoeducar a família, explicando, olha, isso acontece, desenha o cérebrozinho, mostra as áreas que estão envolvidas. Poxa, não, mas meu filho ele se concentra quando está jogando, por exemplo. Porque não é um déficit de atenção, é uma dificuldade de você controlar, selecionar, filtrar, ou às vezes inibir até pensamentos que você está tendo naquela hora e que te levam para o mundo da lua, enfim. Vou te fazer 2 perguntas de uma vez só, tá? Assim, eu quero te ouvir falar agora, assim, bem como psicólogo, que trabalha com essa avaliação. Igor, quais são as situações mais frequentes que levam as famílias a pedirem uma avaliação neuropsicológica? Na verdade, na maior parte das vezes, é um outro profissional que indica. Apesar que hoje em dia vem muitas pessoas já por demanda própria. Por demanda própria, elas vêm direto para você. Funciona assim, beleza, então ótimo. Bom, eu suponho quais devam ser, mas mesmo assim eu queria te ouvir falando, né? Quais são as principais razões que chegam na tua experiência mesmo, na tua clínica? E aí, se você quiser, você já pode emendar, assim, como é que funciona o processo de avaliação, as ferramentas e tal. Certinho. Os principais que chegam, a gente tem que colocar ali os que são os mais prevalentes também. Sim. Autismo, TDAH, dificuldades de aprendizagem, que aí vou fazer um parênteses depois sobre isso, do porquê dificuldades e não transtornos, tá? Tá. Mas algumas questões relacionadas ao humor na infância também, bem chegado. Ansiedade também. Porque hoje em dia a gente tem alguns instrumentos já para a infância que a gente já consegue dar uma mapeada ali. Poxa, o que está acontecendo que aquela criança ela tem uma dificuldade tão grande assim na hora da prova? E está tendo aquela ansiedade. Será que é uma dificuldade cognitiva que gera ansiedade ou será que a ansiedade está por trás e é impacto cognitivo? Sim. E a gente faz essa distinção, tá bom? Vamos pro passo a passo, depois eu retorno para a dificuldade. Bora. Passo a passo, primeiro ponto, se for um encaminhamento, a gente tem um contato com o profissional que encaminhou e tudo mais, para dar aquela, trocar aquela ideia, se situar, né? Exatamente, se situar, entender por que ele está encaminhando, qual que é a demanda, enfim. E depois a gente tem a anamnese com os pais, no caso de crianças e adolescentes. Certo. Aí na anamnese a gente coleta toda a história de vida, clínica, história da família, história de alguns outros transtornos dentro do escopo da família, parentes próximos e tudo mais, que é muito importante para determinados casos, a gente fazer esse rastreamento genético ali, sabe? Claro. E já na anamnese, muitas vezes a gente acaba entregando alguns questionários também, que a gente encaminha para a família e para a escola, para que a escola responda sobre a criança e para que a família responda sobre a criança também. Na anamnese a gente também já tem um pouquinho do tom de como é que os pais funcionam, então a gente escolhe às vezes mandar um questionário para os 2 pais ou 2, quando tem muito conflito de informação, pra gente conseguir entender. Só rapidinho, isso que você falou aí, só se for para uma escola onde eu não trabalho, porque se for numa escola onde eu trabalho como escola escolar, já vai chegar na sua mão um relatório muito bem construído, exaustivo, com a minha observação. Eu cansei de fazer isso é... Não é o frequente. Não é o frequente, mas esse diálogo entre profissionais dessa área é fantástico. Ajuda demais os processos. Apesar que as escolas, quando a gente se dispõe a ir lá, a maior parte acaba sendo aberta. A recepção porque é boa. Porque a gente tá indo... a recepção é boa. Eles acabam enxergando como algo muito bom, que a gente tá trazendo informações, auxiliando no próprio processo de sala de aula, no que o aluno precisa, enfim.
Mas passando para as próximas etapas. Sim. Então, a gente terminou a anamnese, mandou os questionários, e agora o que a gente faz? Sim. A maior parte do trabalho da neuropsicologia é fora de consultório. É a gente traçando hipóteses, pensando o esqueleto da avaliação, o que a gente vai usar, o que a gente não vai usar, tá certo? Sim. E aí depois a gente traçou o esqueleto, fez a anamnese, mandou os questionários e a gente vai agora para a primeira sessão com a criança. Dependendo da idade, a gente vai fazer uma sessão muito mais lúdica, ou então a gente vai alternar entre ludicidade e já tem alguns testes, enfim, ou algumas tarefas mais ecológicas. Tarefas ecológicas são tarefas mais próximas do dia a dia, tá? Certo. Porque os testes, eles são muito frios, né? Sim. Eles são padronizados, estruturados e assim, ninguém fica no dia a dia ali, não é importante, assim, eu gosto dessa frase do Leandro Malloy Diniz, que ele fala assim, ninguém teve que, numa situação muito decisiva, tá ali fazendo vários tracinhos em letras, enfim, Verdade. Não existe isso, né? Mas a gente usa por um motivo, isso tem um fundamento. Tem Claro. amparo, Eu tô lembrando aqui do palográfico. Isso, exatamente. Para tirar CNH. No trânsito ninguém fica... Você nunca dirigiu assim, né? Não. Fazendo traços. Mas tem um fundamento científico naquilo. Mas, enfim, passando para a próxima parte. Então, falando sobre tarefas ecológicas, né? E às vezes é uma brincadeira, que é muito importante em determinados transtornos. Por exemplo, se a gente está com uma hipótese de TEA, a gente tem que avaliar o brincar como um todo. Brincar simbólico, brincar funcional, brincar compartilhado. Como é que é o interesse pelos brinquedos? Faz sentido? Sim. Então a gente precisa fazer esse escopo todo ali. Então, vai depender. A avaliação é muito fluida. Depende muito da demanda, das preferências da criança e de como é que vai funcionando. Ainda é uma questão muito artesanal do como, vamos dizer assim, a organização. Faz sentido? Rapaz, isso exige uma capacidade de raciocínio clínico absurda, hein? A gente tem não que é estar só sempre... aplicação de técnica, não. Longe Por isso, disso. A maior parte do trabalho é fora. Longe a gente pensando sobre o caso. Poxa, mas aconteceu tal coisa naquela sessão. E a gente tem um registro também muito fiel. Sim. Tem um relatório de acompanhamento neuropsicológico, então discrimina as sessões, o que foi usado naquele dia, como a criança chegou. Já tive caso que foi muito impactante, por exemplo, a criança não ter comido antes daquela sessão e eu ter anotado isso aí, mudou totalmente o fluxo do diagnóstico. Por quê? Naquele dia ela estava mais estressada, ela não dormiu bem, ela não queria estar ali porque ela estava cansada, com fome. Sim, aquela foi vamos chamar assim, uma variável interveniente poderosa. Foi um ruído muito grande na avaliação, que poderia ter atrapalhado. Sim. E aí, um simples, por exemplo, tudo bem, você está com fome? Vamos comer então e depois a gente faz. E aí, para alguns testes a gente pode reaplicar, outros testes a gente não pode, porque tem efeito aprendizagem, enfim, entre outras coisas. Sim. Mas seguindo no processo, né? Então, a gente tem os testes depois disso, né? Sim. Os testes aí vão ter de memória, inteligência, vários tipos de memória, episódica verbal, visoespacial, memória de trabalho. Enfim, os tipos de memória de trabalho visoespacial, memória de trabalho para números, memória de trabalho fonológica, enfim, aí vai. Mas seguindo. E depois a gente tem também testes de planejamento, de tomada de decisão, questionários que a gente acaba usando também com as criancinhas ali já de 5, a gente já começa com alguns testes bestinhas, assim, de personalidade, onde eles respondem algumas frases ali de sim ou não. Você gosta de, por exemplo, você gostaria de ir para uma casa abandonada? E aí a gente vê. E aí existem os correlatos, né, de certos fatores da personalidade, enfim, relacionados a esse comportamento. Mas, vamos lá. E depois, então, só pontuando, né? Então, a personalidade é importante para a gente avaliar também. E outras questões comportamentais. Já nessa etapa da vida? Já nessa etapa. Padrões emocionais, por exemplo, também são padrões de reação emocional ao estresse. Essas questões, assim, de humor, a gente já começa a ver. Porque muitos dos transtornos, por exemplo, depressão, bipolaridade, eles já podem estar ocorrendo nessa fase da vida. Sim. O próprio... Deixa eu falar para você que eu tive contato, Igor, no meu período de psicólogo escolar, pela primeira vez, eu não conhecia, inclusive, de uma coisa chamada transtorno disruptivo da desregulação do humor. Depois que eu tive contato com uma criança, que essa criança tinha, na escola que eu trabalhei, ela tinha fama de ter TOD. Né? Que é muito confundido. Muito confundido. E o TOD virou uma febre, né? Semelhante ao TDAH. O TOD, pessoal da pedagogia, da psicopedagogia, os auxiliares de sala, todo mundo, entre aspas, sabe diagnosticar TOD. A criança, enfim. E aí eu cheguei na escola, esse menino TOD. E aí, claro, como psicólogo educacional escolar, eu me dediquei a observá-lo.
Então, eu me pus a levantar todo tipo de dados sobre essa criança. Observação direta, eu tive encontros com ele, eu levantei dados com a coordenação da escola, levantei dados com a professora dele e, por último, eu levantei dados com a família. E eu cheguei a uma hipótese diagnóstica de transtorno disruptivo da desregulação do humor. Eu tive episódios específicos muito difíceis com essa criança, eu não conhecia essa condição, devo confessar. Mas acabou que eu produzi um documento e sugeri que a mãe reavaliasse a criança. Sim. Na época, ela tinha diagnóstico de TOD e TDAH. Para encurtar a história, a família foi, né, acatou a minha sugestão, fez uma reavaliação e o profissional médico acatou a minha hipótese. Legal. De transtorno disruptivo da desregulação do humor, mudou a terapêutica medicamentosa. E, obviamente, essa criança tinha a sorte de ter uma família muito cuidadora, ele tinha acesso a plano de saúde, e eu também eu também encaminhei o mesmo relatório para a profissional psicóloga que acompanhava ele terapeuticamente, e houve uma reviravolta na vida dessa criança, porque mudou a medicação, mudou também a intervenção psicoterapêutica, e ele apresentou melhoras significativas. Ele não se transformou, não, em outra criança. Sim, ele ainda convivia com a questão, mas dali para frente... com menos impeditivos. Né? Exatamente. E eu só citei esse exemplo porque você tocou na questão dos transtornos de humor. Sim. Né? E a partir daí eu fui estudar mais essa condição e comecei a falar em alguns espaços para professores para a gente fazer... abrir mais, né, esse leque, para tudo não ser TOD. Exatamente. Mas desculpa, volta lá, porque você está explicando os procedimentos, o passo a passo. Já pegando uma coisa que você estava dizendo, Sim. Essas fontes de outros espaços, como escola, de ir numa reunião, às vezes fazer uma observação lá dentro da escola, vai depender muito da demanda, tá? Sim. Não é para todo caso, não é remédio para toda... Para você que tem que atender um monte de gente, isso é difícil, não? Reservar um tempo para ir na escola, passar meia hora. A gente tem que pegar e deixar um dia específico, geralmente. Para fazer isso? Pelo menos é como eu me organizo. Você faz? Eu faço geralmente na parte da manhã. Caramba. Como a maior parte dos meus pacientes dá trabalho, hein? Dá um trabalhinho. E aí a gente tem que ir organizando, né? Mas faz parte. Mas é porque, enfim, de fato, do fazer. São dados que serão muito diferenciados dentro do processo de avaliação. Que eu posso não estar tendo acesso. Sim. Onde que a professora, naquele dia que respondeu o questionário, talvez tenha uma questão que ela não tenha tanto contato. Sim. Em específico. Então, naquele momento, quando a gente vai, é importante a gente fazer esse tira-teima. A gente lê o questionário, vê o que deu, pergunta sobre aquelas coisas que deram mais acentuadas. Poxa, mas como que é esse comportamento ali? Eu vi que você respondeu no questionário. Explica um pouquinho mais. Ah, poxa, ainda não consigo entender, não consigo enxergar isso dentro do consultório, a família também não me traz. Então, poxa, posso ter um momento ali de observação, tá dentro de sala de aula, então você deixar ali gravando um pouquinho para mim, enfim, isso vai depender muito da política da escola, da aceitação e tudo, mas enfim, a gente vai adaptando dentro das ferramentas que a gente tem. Mas a ideia da neuropsicologia é captar o máximo de recursos possíveis. Ontem, especificamente, tive contato com um instrumento que eu nunca tinha visto, mas que eu achei muito legal, que é a tarefa do hotel. A tarefa do hotel ela tem várias tarefas que são basicamente ecológicas, tem uma parte psicométrica também por trás, mas o próprio teste faz uma ressalva. O olhar clínico aqui é muito importante porque os dados qualitativos vão imperar, certo? Sim. A gente só fez por uma linha de base. E aí, essa tarefa tem coisas, por exemplo, de separar moedas entre diferentes euro, dólar, real, dar troco, organizar uma lista de convidados, crachás. Então, são coisas que na vida real a gente acaba fazendo. Não especificamente essas tarefas, mas tarefas parecidas. Então, a gente traz uma novidade para aquela pessoa e vê se ela consegue operacionalizar. Então, isso já mostra o quê? Poxa, e aí tem uma outra referência também que eu tenho, que é muito legal, de um consultório que ele tem uma casa. A moça ela tem 2 salas. Ela tem uma sala do consultório normal e do lado uma simulação de uma casa. Porque ela atende muitos idosos que estão com esse desenvolvimento, com esse declínio cognitivo, então ela quer ver lá dentro se eles conseguem, por exemplo, fazer tarefas básicas da vida diária. Então, olha que legal, assim, a gente poder hoje em dia trazer ainda mais esse nível de funcionamento, de avaliação, né? Sim. Ainda mais, um escopo ainda maior. Rapaz, pelo que você está falando, esse é um processo, então, que demanda algumas sessões. Sim. Eu acho que eu suponho que não deva ter um padrão fechado, isso vai depender das demandas do paciente, né? Mas geralmente é um processo... Para mais de 6 sessões. Sim. A gente vai falar ali para mais de 6 sessões. Alguns pacientes chegam a 12, 10 sessões. Sim. A maior parte acaba ficando em 8 sessões. No final desse processo,
que produto é produzido? Que produto é produzido? Ficou ótimo, né? Já foi. Mas tudo bem. É um laudo, um parecer? É um laudo neuropsicológico. Um laudo neuropsicológico. Toda a descrição da demanda, quem encaminhou, por que procurou, os dados da criança, tá certo? Sim. Aí a gente vai falar sobre todas as funções, escrevendo ali, colocando ela, por exemplo, entre na média, abaixo da média, acima da média, superior, muito superior, inferior, deficitário, enfim, dentro dos parâmetros clínicos ou não clínicos. Tem testes que são clínicos e tem testes que são não clínicos. Então, por exemplo, tem testes que eles são só da distribuição normal da população, daquela curva de Gauss que a gente vê em estatística, enfim, bioestatística. Outros não, que eles já pegam, assim, linhas de corte, como inventários e questionários. Mas, sim. E aí o laudo, ele vai trazer toda essa informação e, no final, uma conclusão. Sim. Dado esse padrão de funcionamento neuropsicológico, entendendo as dificuldades, a hipótese levantada, já fechando algum diagnóstico mesmo, enfim, vai depender do Se for o caso. Se for o caso, exatamente. Porque, por exemplo, até para a gente fazer esse esse parênteses, que é o quê? Altas habilidades de superdotação não é um diagnóstico, por exemplo, mas a gente acaba identificando e relata no laudo, né? E no final a gente tem os encaminhamentos para outros profissionais. Muitos pacientes vêm com dificuldades, por exemplo, de visoconstrução, então a gente caminha para um TO. Seletividade alimentar também vai para um TO. Pode ser que precise linguagem, de fono, exatamente. Fono. Físio. Joia. Psicomotricista, às vezes, que é uma coisa hoje que também é muito mais acessível. A gente traz essa parte do brincar, mas com função, né? Sim, bacana, muito, muito bom.